Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Tem bordão hoje não, não dá. Hoje não dá. Aliás, já não tá dando há muito tempo, né? O último vídeo que eu gravei eu tava tão revoltado que eu até esqueci de pedir o apoio para vocês. Independente do momento do time aí, peço esse voto de confiança a vocês. Quem não tá inscrito, se inscreve, bota a pilha no amigo, compartilha o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, dá o like que ajuda pra caramba e manda ver nos comentários, tá bom, gente? Vamos falar desse jogo de hoje. Rapaziada, tava tendo uns debates lá no grupo Máquina Tricolor de WhatsApp. E aí eu lembrei, né? Aliás, por conta de uma conversa lá, eu puxei o vídeo aqui do canal onde eu comecei a alertar a queda de rendimento do Fluminense. Foi em julho, tá? E o primeiro jogo que eu chamei atenção para isso foi o jogo contra o Ceará, onde o Fluminense foi amplamente dominado dentro do Maracanã, como em outros jogos aí acabou acontecendo, inclusive contra o próprio Cuiabá, onde a gente ganhou. Só que o Fábio fez milagre naquele jogo, na despedida do Fred. E o Ceará não botou água no chope da nossa festa. E aí eu lembro que na época eu levantei a bola do seguinte, pô, o que tá acontecendo? Aí muitos falaram, cansaço. Eu falei, pô, galera, eu acho que não é isso. Porque eu já estava desconfiado de uma coisa já. E aí ao longo dos vídeos, né, a coisa foi se comprovando, eu acho que ficou muito claro para mim que o que eu estava desconfiando era como é que se fala? Se concretizou, né? A minha desconfiança se concretizou no jogo contra o Internacional, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio. Ali eu desmistifiquei de vez o que estava acontecendo com o time do Fluminense. E isso tem a ver, é óbvio, com o nosso treinador. Porque todo mundo que acompanha futebol... Deixa eu dar uma ajeitada aqui, pessoal, no ângulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Vamos lá. Não deu para melhorar não, vamos assim mesmo. O que acontece? Todo mundo que acompanha futebol já ouviu falar da seguinte teoria. Fizeram até uma brincadeira no WhatsApp aí com um ciclozinho, né? O time do Diniz sempre começa bem e depois, cai. Confesso a vocês que eu não acompanhei o trabalho dele no Santos e no Vasco, se eu não me engano. Do São Paulo acompanhei assim, digamos, superficialmente. Eu lembro que o São Paulo estava bem cotado para ganhar o Campeonato Brasileiro. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Grêmio, o Renato fez até chacota dele. E de forma assim até inacreditável, o São Paulo perdeu aquele título com ele. Como eu falei, eu estava acompanhando superficialmente, eu achei que foi problema com o elenco, porque teve aquela situação lá com o Tietê e tal. E o próprio Tietê e outros jogadores, parece, já desmentiram aquilo ali, não teve problema nenhum dele com o elenco, enfim. Onde eu quero chegar? Eu acompanhei bem o trabalho dele em 2019 no Fluminense, acho que ele foi mandado embora precocemente. Pô, Leandro, mas estava na zona do rebaixamento. Sim, mas ele estava apresentando um futebol sensacional na Sul-Americana. Na minha opinião, tinha tudo para ganhar. E no Brasileiro, com a volta de alguns jogadores, como o Pedro, por exemplo, e com a chegada do Mário Bittencourt, que pelo menos paga salário em dia, eu achava que as coisas iam melhorar. Aí depois acompanhei especialmente no São Paulo e agora acompanhei a fundo essa segunda passagem dele pelo Fluminense. E aí, eu acho que eu falei nos vídeos aqui, mas se eu não falei aqui nos vídeos, eu falei no grupo lá do Máquina Tricolor. Eu falei, gente, eu descobri por que o Diniz começa bem e depois o trabalho dele afunda. Por quê? Elenco? Não, o elenco do Fluminense pode não ser o melhor do Brasil, mas também não é o pior, nem está entre os piores. Existem times aí com elenco muito mais fraco que o nosso, que jogam o básico do futebol, aplicação tática, bom esquema tático, velocidade nos contra-ataques, como é que se fala? É agudo na hora que tá com a bola, né? Busca jogar para frente, enfim, times que têm um elenco muito inferior ao nosso, mas que apresentam o básico ali do futebol. O grande problema do Fluminense, o grande problema do trabalho do Diniz é o seguinte, ele cria esse esquema dele aí, que no começo surpreende os caras, mas, pô, como todo estudioso que um treinador tem que ser de qualquer esporte, o cara senta e analisa o time do Fluminense. E a forma para bloquear isso é muito fácil, pô. E aí quando você volta pro Fluminense, né, tipo, o adversário achou um jeito de bloquear o Fluminense. O nosso treinador não tem plano B, ele não tem plano C, ele não tem plano D, não tem nada. Simplesmente um time fraco,
Se achar ali o jeito certo de anular o Fluminense, que é botar os 10 atrás e sair com velocidade no contra-ataque, a fórmula é essa, tá? Acabou o Fluminense. E o que é mais estarrecedor é que o América Mineiro, no primeiro turno, para quem não se lembra, o treinador é o Diniz, tá? Com 10 minutos de jogo aproximadamente, teve um jogador expulso. E o América Mineiro só não ganhou aquele jogo por milagre. O Fluminense não conseguiu fazer absolutamente nada contra o América Mineiro, que botou bola na trave, perdeu o gol cara a cara, enfim. Aí teve o jogo contra o Atlético Goianiense aqui também. Ah, mas a gente teve um jogador expulso. Tudo bem, mas o Atlético Goianiense, eu falei mineiro, mas era goianiense. O Atlético Goianiense estava fazendo justamente esse jogo, muito bem fechadinho, levando perigo nos contra-ataques. Num desses contra-ataques, o David Braz fez a falta no Thurin, se eu não me engano, foi expulso. E o Diniz poderia, né, usar o plano B, C, né, as variações que um treinador tem que ter com o seu time, e não usou porque ele simplesmente não sabia o que fazer. E pior que esse jogo aí foi emblemático, por quê? Ele perdeu para o Atlético Goianiense no Maracanã e disse que perdeu porque os caras estavam com um a mais, a gente com um a menos. Na rodada seguinte foi contra o América Mineiro. No início do jogo, o Fluminense teve a vantagem de ter um jogador a mais para o resto do jogo e não conseguiu. E aí, contra o Internacional, ficou muito claro para mim. Só passar um dado para vocês. O Internacional, quando enfrentou a gente lá no Beira-Rio, o estádio estava vazio porque na quarta-feira o Inter foi eliminado da Sul-Americana pelo Melgar. Jogou de forma bizonha. O Edenilson, que é o melhor jogador deles, sequer entrou em campo porque estava brigado com a torcida. Eu vi faixas escritas lá no estádio, bizarras. Uma delas é assim: cagões como vocês não são capazes de fazer história em time nenhum. Foi nesse clima que o Fluminense entrou contra o Internacional. E o Fluminense conseguiu ser mais inoperante do que um time que vinha de uma situação complicadíssima após a eliminação. O pessoal queria a cabeça do Mano Menezes, queria que a diretoria dispensasse uma série de jogadores, e foi a partir daquele jogo que o Inter pegou um adversário com um esquema tático fraquíssimo, com um treinador que não tem a capacidade de fazer variações com o seu time, e ganhou de 3-0, apenas demonstrando vontade, fazendo o básicozinho ali, avançando a marcação, pressionando a saída de bola, fechando o olho e dando uma cacetada no gol, coisa que nossos jogadores não fazem. O Fluminense não chuta gol. E quando chuta, nossa senhora, dá até pena. Vocês devem estar se estranhando e perguntando: caramba, o Leandro tá tão calmo, cara. Tá fazendo uma análise tão serena. Sim, eu tô calmo, gente, porque você não se decepciona com aquilo que você não espera nada. Eu não espero mais nada do Fluminense no campeonato. Lógico que eu vou ficar triste, eu sou tricolor, apaixonado, fanático igual a vocês. Mas como eu vou me decepcionar com algo que eu já sei para onde está indo? Eu já sei o caminho do Fluminense, já falei para vocês aqui lá atrás. Aí tem uns amigos que ficam assim: o Leandro, como é que é? Quando o time ganha tá tudo bem, quando o time ganha o Diniz é ruim. Não, pô, eu tô falando aqui há mó tempão, pô. A internet não me deixa mentir. Os vídeos estão aí no YouTube. Qualquer um de vocês que assiste meus vídeos, se buscar os vídeos anteriores, vai ver, pô, o cara realmente já tá alertando há mó tempão. E aí tem uma galera que fala: pô, mas caraca, o elenco dele não é bom. Cara, volta a falar, é um elenco que, se tivesse um treinador ali que praticasse o básico da cartilha do futebol, a gente estaria tranquilo no campeonato e não seria eliminado pelo Corinthians da forma vergonhosa que foi. O Corinthians é um time fraco. Gente, a galera que é mais antiga aí, tem certeza que vai concordar comigo. O futebol brasileiro atualmente é fraco. A gente tá mal de valores, muito mal. Até na seleção brasileira a gente não tem uma grande equipe. Mesmo que você fale para o treinador assim: convoca os melhores jogadores que nasceram no Brasil. Fica difícil montar uma seleção que você fale: caraca, meu irmão, essa seleção é um aço. Não dá. O próprio Flamengo, que é o time tão decantado aí, que está em 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, cara, você pega o sistema defensivo do Flamengo, é pífio. Felipe Luiz, na minha opinião, é ex-jogador, joga o básico do básico ali. A dupla de zaga é pavorosa e o lateral direito é horroroso, que é o Rodinei. Aí você tem 2 jogadores na cabeça de área ali que são comuns. E aí sim, na parte da frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, você tem jogadores diferenciados, muito bons. Agora o resto é resto. O próprio Palmeiras, o time do Palmeiras, cara, nada demais. Palmeiras tem um baita de um treinador no banco de reserva, que já treina o time há muito tempo. Palmeiras tem uma estrutura profissional muito, muito, muito acima da do Fluminense. A diretoria briga pelas coisas certas, batalha fora de campo. Palmeiras não é esculachado por arbitragem igual o Fluminense é. Palmeiras não é esculachado por decisões extracampo, por federações, seja lá o que for, como o Fluminense é. Ou seja, todo mundo ali trabalha bem. Diretoria, comissão técnica, jogadores, tem uma estrutura profissional de CT, de estádio. Mas não é nada de elenco galáctico, não. Não é. E aí, olhando para o nosso time,
Caraca, o Diniz não tem opção, por isso que ele escala o Caio Paulista. Pô, como assim não tem opção, cara? Tá de brincadeira com a minha cara? Pô, se eu concordar com isso, eu tô jogando todos os meus anos de futebol na lata do lixo, pô. Eu mesmo já gravei vídeo aqui falando com vocês o quê? Vai lá no Sub-23, pô, tem um menino chamado Marcos Pedro, um branquinho, da geração do Luiz Henrique, do André, do Martinelli. Ótimo jogador, não tô falando aqui que ele vai ser o craque da lateral esquerda, não. Mas ele vai ser melhor do que o Caio Paulista e o Cris Silva, pô. E vou falar mais, tem gente que, não chama o Marcos Pedro, bota o Cris Silva, ele é melhor do que o Caio Paulista. Melhor, assim, ele é ruim, mas vai jogar melhor que o Caio Paulista. E o Diniz fica insistindo com o cara, pô. Diniz insiste com o Wellington, Diniz insiste com o Felipe Melo. Hoje ele botou o Calegari, que é um jogador originariamente da cabeça de área, que tá como reserva do Samuel Xavier, ele botou na lateral esquerda, pô. Mais uma vez ele faz aquela substituição que a gente... Cara, eu gostaria de estar numa coletiva e perguntar pra ele, apesar de saber que ele não vai responder, né? Ele vai dar um fora. Mas eu queria saber, cara, qual é o fundamento de você tirar o Manuel e botar o André? Fala aí. Qual é o fundamento prático disso? Em que altera? Em que vai melhorar? Em que vai aumentar a nossa chance de buscar um gol, buscar um empate, uma vitória? Aí vocês estão ali vendo um cara completamente sereno aqui fazendo uma análise porque não tem expectativa. Pô. Agora, quando você cria expectativa com algo, igual quando eu viajei lá para Assunção, que eu fui para o Defensores del Chaco, que eu tinha expectativa da classificação, claro que vocês vão ver um cara completamente abatido, ou enraivecido, enfurecido, é óbvio. Mas agora não, cara. Agora não, a galera que tá assistindo o vídeo aí que for do Máquina Tricolor, não vai se espantar com a minha reação, porque eu já tô alertando os caras lá. Tem uns, né, de bizonhice que confundem. Tá secando. Claro que eu não tô secando, pô. Quantas vezes eu chamei o Diniz aqui de mestre Diniz? Cara, aqui eu tenho que falar o que eu tô vendo, pô. Se o Diniz fizer trabalho bom, eu vou elogiar, pô. Se fizer besteira, eu vou falar. Eu já detectei. Graças a Deus confio no meu taco pra caramba. Não dependo de assistir Sport TV, ESPN, Fox, essas coisas aí, para que os caras me deem uma luz, até porque eles nem veem jogo do Fluminense, então eles não têm capacidade para falar sobre o Fluminense, porque eles não assistem o jogo do Fluminense. Eles vão ficar lá falando, filosofando, poetizando que o Diniz é um grande treinador, que é o Guardiola dos trópicos, sei lá, o Guardiola do Brasil. Pô, tá de brincadeira, pô. A principal virtude do Guardiola é a objetividade. Você pega um jogo do City, é um ataque atrás do outro, pô. O outro time fica sem conseguir respirar nas cordas, pô. Coisa que o Fluminense do Diniz não faz, pô. Aí você pega um timezinho aí humilde, né, como o América Mineiro, mas com uma aplicação tática absurda, com jogadores ali que executam um bom trabalho que o treinador passa para eles, é o Mancini, né? E você vê o resultado aí, ó. Os caras vêm aqui no Maracanã e amassam o Fluminense dentro da própria casa do Fluminense. Também não tô falando aqui que eu acho que o Fluminense deva contratar o Mancini, não, tá, gente? Já falei aqui em outros vídeos o que eu acho sobre treinadores, já dei minha opinião, mas infelizmente a direção do clube tem um viés, então não adianta nem eu ter expectativa. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Cara, mesmo com o Diniz no comando do time... Ó, só lembrando, o próximo jogo contra o Avaí na ressacada sem público, ou seja, obrigação de ganhar. Mas o problema não tá... Eu vejo o pessoal falando, tira o fulano, bota Beltrano, bota o Iago. Não sei. Cara, não tá na questão de jogador, tá na questão do que o treinador acredita. O futebol praticado pelo Fluminense é pífio. É pavoroso, não tem contundência, não tem objetividade, não tem pegada, o Fluminense não tem marcação. Primeiro tempo, acho que o Fluminense fez uma falta. Também não estou dizendo aqui que falta resolve o jogo não, tá? Eu acho que a marcação deve ser feita sem falta, mas dura, marcação pesada. O Fluminense não tem marcação pesada. O Fluminense não tem velocidade para atacar, não tem velocidade para contra-atacar. Então, assim, não adianta ficar mudando de jogador, não adianta. Estamos com 51 pontos. A vaga na Libertadores está ameaçadíssima. Acredito que vai abrir mais um G aí, né? Por conta do Flamengo ou Atlético Paranaense ou o Corinthians, né? Um dos três aí, se vencer algum campeonato, abre mais vaga no G, né? Pode virar G7, G8, não sei. Mas aí tem a questão da pré-Libertadores. Mas, cara, no momento eu não vejo horizonte não, honestamente. Até porque nós temos um treinador que, quando ele erra, ele não admite o erro, ele não reconhece. Quando o jogador erra, ele não reconhece, né? Quando o jogador faz uma partida ruim, ele vai para a coletiva com pedras na mão e áspero e rebate o que os caras perguntam, ele não reconhece o erro dele, mostra que não tem humildade para, repensar os seus conceitos, ver onde está errando, porque todo jogo ele vem com a mesma proposta, pô. Todo jogo ele vem com os mesmos jogadores, todo jogo ele faz as mesmas substituições. Então, assim, não dá esperança.
Dei uma pincelada aí na análise do André, né, no pós-jogo do André do Sentimento Tricolor e do Gabriel Amaral. Os caras estão arrasados, revoltados. O André, aquele estilo dele, né, xinga pra caramba. Daqui a pouco vou dar uma olhada no Leandro Quintela, do Resenha Tricolor 1902. Vou dar uma pincelada também no Vilela, no Ilan, no Lessa. Vou dar uma fluminenseada, mas assim, o que eu posso falar para vocês é isso. Infelizmente, nós não temos horizonte com o treinador que nós temos. Tá bom, pessoal? Espero poder ter clareado um pouco as ideias aí para vocês. Não sei se eu ajudei muito, né? Mas espero ter ajudado. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.